Graça e paz, bom dia. Hoje é o dia 5 do nosso devocional com o tema Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. E esse é o nosso vídeo de reflexão. Então, eu vou ler aqui. Pensando sobre meu propósito de vida, tema para reflexão. A vida é um teste e um cargo de confiança. Versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Lucas 16:10. Pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente, que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Então, primeiro vou repassar aqui, como eu sempre faço, alguns pontos do capítulo, para a gente entender esse contexto e refletir juntos nessa pergunta. Uma das partes que eu destaquei aqui, se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é sua metáfora de vida, é assim que você a enxerga, consciente ou inconsciente. Algumas pessoas já me disseram que pensam que a vida é como uma peça de teatro, que a cortina abre, mas tem um tempo determinado. Algumas pessoas pensam que a vida é um jogo, uma competição. Então, eu vou ler aqui alguns exemplos que ele trouxe também. Se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. E aí eu te pergunto, como é que você vê a sua vida? Se você tivesse que descrever a sua vida em uma palavra, qual palavra seria essa? O que é a vida para você? É alguma dessas coisas? E ele traz depois a visão bíblica de como Deus vê a nossa vida aqui na Terra. E ele diz que a vida é um teste e que a vida é uma incumbência de confiança. Ele traz aqui uma frase que diz assim: você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Amém? E depois ele traz algumas passagens em que Deus deixa muito claro que o Senhor espera de nós que sejamos responsáveis e que Ele possa confiar coisas a nós. Então, na visão bíblica do autor, a vida é um teste e um cargo de confiança. E o que me aconteceu recentemente, que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais tarefas mais importantes que Deus me confiou? Bem, uma das áreas que o Senhor mais me testa é a maternidade e o trabalho. E as duas estão muito entrelaçadas na minha vida. Porque por muito tempo não me senti capaz de cuidar das duas coisas, né? Por muitas vezes eu disse com a minha boca, e isso é algo que a gente tem que vigiar muito, porque aquilo que a gente diz produz verdade dentro de nós e aquilo se torna uma realidade no nosso dia a dia. E eu me lembro que quando eu tive o João Pedro, muitas vezes eu dizia que eu não queria trabalhar, eu não me sentia capaz de dar conta de casa, 2 filhos e trabalho. E bem, aqui estou agora em São Paulo, sem rede de apoio, não mais perto da minha família no interior, tendo o 4º filho, cuidando de casa, trabalho, e atualmente de 3, daqui a pouco de 4 crianças. Então, o Senhor realmente testa muito isso na minha vida. Eu tive algumas crises em julho do ano passado, então é algo recente, como ele diz aqui, em que a depressão começou a querer bater na porta, em que começou a vir de novo esse desespero do eu não vou conseguir. E eu precisei buscar muito a Deus
e eu precisei mudar muito as minhas palavras, eu precisei confiar muito mais nele do que em mim e entender que se ele estava me entregando algo era porque eu tinha capacidade para fazer. Então, esse foi um teste, né? Eu acredito, e também uma incumbência de confiança, porque abrindo o coração aqui, como eu tenho feito todos esses dias desse devocional, a intenção é que esse vídeo alcance pessoas para que elas olhem para dentro de si com o máximo de verdade possível. Então, eu preciso ser verdadeira. No começo do ano passado, eu tive um problema familiar e eu tinha que tomar a decisão de cuidar ou não da minha sobrinha, de trazê-la para morar conosco ou não. E eu sentia que era algo que Deus esperava que eu fizesse, que Deus queria que eu me posicionasse e que eu me responsabilizasse, que eu assumisse isso. Então era algo muito precioso para Deus, porque como eu já disse aqui ontem, uma vida é a coisa mais valiosa para Deus. E Ele estava confiando a mim o cuidado de uma vida. Então eu ia passar a ter 3 crianças, 3 filhos, porque a partir do momento que eu coloquei no meu coração de que eu cuidaria dela, ela deixa de ser minha sobrinha, ela passa a ser a minha filha dentro da minha casa. Ela passa a ter as mesmas coisas que os meus filhos têm e o mesmo tratamento, e isso é o que eu tenho buscado viver desde então. Mas eu entrei um pouco em parafuso, assim, no meio do ano, né? Alguns meses depois, nós trouxemos a Nicole para morar com a gente em fevereiro. Tomamos essa decisão em conjunto, eu e meu esposo, sim, vamos assumir essa responsabilidade. Se Deus está nos pedindo, nós vamos assumir. Nós queremos ser fiel, né? Nas pequenas coisas. Não adianta o Pedro, que é meu esposo, sair para fazer missões. Todo ano ele faz isso. E ajudarmos crianças e pessoas que estão longe, né, indo lá e se emocionando e cuidando e zelando e orando por aquelas vidas, e não fazer algo concreto por alguém que estava tão perto e que estava precisando. Então, isso encaixa muito nessa questão do teste e do cargo de confiança, porque nós entendemos que se nós fazemos para fora, nós seríamos hipócritas em não sermos as pessoas confiáveis, né, que Deus poderia confiar para que fizéssemos dentro. E aí foi quando nós assumimos essa responsabilidade, mas eu, num primeiro momento, com toda essa questão que eu já vinha, né, com todas essas palavras, como eu disse, que eu já tinha liberado da minha boca, que eu não era capaz, que eu não dava conta, eu comecei a ficar um pouco ansiosa e aquilo começou a bater alguns sintomas de depressão. E em julho do ano passado eu comecei a ter crises de choro e a falar: eu não quero mais trabalhar, não quero mais trabalhar, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Precisei passar por atendimento psicológico. A psicóloga disse que eu realmente já estava ali à beira de uma depressão, flertando com uma depressão pelos sintomas que eu relatei para ela que eu vinha sentindo. Tive um dia que eu tive uma crise de pânico, algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Passei muito mal, quase fui para o hospital e eu decidi buscar ajuda no Senhor. Eu falei: não, eu não tô sozinha nessa guerra, eu tenho alguém, e se Ele confiou, se Ele acreditou e se Ele tá me pedindo, eu vou dar conta e eu vou conseguir. Eu até me emociono porque é recente, porque não foi um processo fácil que eu enfrentei no ano passado, mas que com a graça de Deus eu entendi que eu precisava mudar a minha mentalidade. Isso é algo que eu venho falando, né, quase todos os dias na nossa reflexão, e que no capítulo de hoje, se você ler a leitura completa, ele cita exatamente esse versículo, que fala: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então,
eu precisei me submeter a essa mudança de mente, a dizer, não, se Deus está confiando em mim, Ele sabe o que Ele colocou aqui dentro, Ele sabe o que eu sou capaz. E se eu estiver no jugo com Ele, como a palavra diz, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, talvez o problema seja que eu esteja sozinha e não debaixo do mesmo jugo. Né? Depois você pesquisa aí o que é jugo e você vai entender o que eu tô falando. E foi um teste, foi uma incumbência de confiança, foi algo que eu precisava passar e eu precisava passar para acreditar naquilo que eu sou em Deus, naquilo, nas capacidades que Deus pode me dar e não na minha força, porque na minha força humana eu realmente não daria conta. Mas em Deus eu fui capaz de vencer. E foi debaixo de muita oração. Um dia eu estava no culto na igreja, nesse período, nesse processo, e eu já tinha decidido, eu já tinha combinado com o Pedro que eu ia sair do trabalho. E eu falei, não sei o que vai ser da nossa vida financeira, mas eu vou sair do trabalho porque eu prefiro ter saúde do que dinheiro. E aí a minha gerente estava de férias e eu falei, ela voltando de férias, eu vou pedir a demissão. E um belo dia eu fui pro culto e Deus usou uma pessoa para vir falar comigo e falar assim, você não vai pedir a conta, você não vai sair do seu emprego, porque foi Deus que te colocou lá e Ele tem um propósito lá e esse propósito ainda não se cumpriu, então você vai permanecer. E eu, debaixo de muito choro, falava, não, Deus, isso não pode ser verdade. O Senhor vai ter que falar comigo. E no dia seguinte, eu abri o devocional. Eu estava fazendo devocional Pensiore. E quando eu abri o devocional, a palavra me estraçalhou. Mas assim, me amassou, me esmagou. E eu falei, meu Deus, Senhor, é realmente isso. Eu não posso sair ainda. E aí, é lógico que doeu, é lógico que eu chorei muito, mas eu entendi e eu me submeti a viver esse processo, a confiar em Deus e a ser a pessoa em quem Ele poderia confiar. Mesmo debaixo de muita luta emocional, porque a nossa carne luta com o nosso espírito, né? Isso está escrito lá em Gálatas. Então, debaixo de uma luta emocional muito grande, eu permaneci e eu falei, amém, o Senhor vai me dar a graça. E aos poucos eu consegui ir reorganizando as minhas emoções, aos poucos eu fui entendendo que era realmente a vontade de Deus e que ela é boa, perfeita e agradável e que eu era capaz de muito mais do que eu poderia imaginar. E meses depois, acho que 2 meses depois, 1 mês depois, além, né, de continuar com o trabalho, de continuar com as responsabilidades agora, então, com 3 crianças em casa, eu ainda assumi uma responsabilidade ministerial. Então, quer dizer, o Senhor ainda aumentou, intensificou ali a passada, porque ainda precisava dedicar tempo ao estudo, à leitura, a ter algo para transbordar de Deus. E foi um processo lindo, No final do ano eu descobri a gravidez e foi uma bênção, porque eu descobri a gravidez convicta de que se Deus estava me enviando, é porque eu sou capaz. Eu tenho essa convicção no meu coração, que se Deus me deu esse filho para cuidar nesse momento, nesse tempo, nesse lugar, é porque Ele já depositou na minha casa, no meu casamento, em mim e no meu esposo, as capacidades para dar o melhor para essa criança e para continuar dando o melhor para os outros 3 também. Então, essa é a reflexão de hoje, né? Abrindo o coração aqui. E que você reflita quais as tarefas mais importantes que Deus te confiou. A minha tem sido a maternidade. E a minha tem sido entender que a maternidade requer responsabilidades, requer eu não abandonar tudo pelas minhas fragilidades, pelas minhas fraquezas, porque o meu trabalho faz parte do propósito da maternidade, porque eles precisam ver em mim
alguém capaz para que eles também sejam capazes, porque, abrindo um parênteses aqui, os meus filhos, principalmente os dois mais novos, agora João Pedro com 6 anos e esse bebê que está para nascer, eles não vão só competir com pessoas quando eles estiverem no mercado de trabalho, eles vão competir com robôs. A inteligência artificial já está aí. E se nós, muitas vezes, queremos andar para trás, queremos desistir, queremos parar por conta de não nos sentirmos tão bom quanto outras pessoas, imagina contra robôs. Então eles vão ter que ter um emocional, uma disposição, uma energia para vencer esse mundo, para entender quem eles são. E Deus está formando isso em mim primeiro, para que eu possa transbordar isso para eles. Então, eu entendi isso, que a tarefa mais importante que Deus me confiou é o meu casamento, é a minha casa, é a maternidade, mas que vencer em algumas áreas como a profissional faz parte desse pacote, porque faz parte de demonstrar para eles, de ensiná-los a como vencer. E isso é muito pessoal comigo. Tem mulheres que, ao contrário, que já se sentem vencedoras. E que aí talvez essas Deus precisa parar e trazer para dentro de casa, para que aprendam a se submeter, para que aprendam a depender, para que aprendam outras coisas. No meu caso é o contrário, eu sempre quis parar, eu sempre quis depender do Pedro. Eu nunca quis, né, depois de... Quando eu era nova eu era muito ambiciosa, e aí depois de algum tempo que Deus foi me mudando, eu larguei tudo, falei, não quero, eu quero ficar aqui. Mas aí Deus me mostra que eu preciso ter um equilíbrio. O ideal é que a gente tenha um equilíbrio, que a gente entenda, como eu falei, as prioridades, aquilo que é eterno, aquilo que é terreno. O eterno sempre tem que estar acima do terreno, mas que a gente entenda a responsabilidade terrena que a gente tem também. E que a gente não queira simplesmente jogar isso no outro, né? Porque no final das contas eu queria jogar no Pedro, eu não queria ter essa responsabilidade financeira, mas eu precisava por questões emocionais, para destravar algumas coisas no meu emocional. Então, que você reflita o que te aconteceu recentemente, que foi um teste de Deus, que a forma como você reagiu, Deus estava te testando, Deus estava vendo quanto Ele podia confiar em você. E quais as tarefas mais importantes que Deus te confiou? É um trabalho? É o sustento de uma casa? É o cuidado maternal? É um casamento? O que de mais importante que Deus confiou para você aqui na Terra e aonde Ele tem te testado? São relacionamentos? São familiares? Que talvez você precisasse, assim como eu, ser a pessoa em quem Deus podia confiar para resolver aquela situação? Que você reflita e que você seja aprovado nesses testes, amém? Que Deus te abençoe.